Boa noite, muito boa noite. Queria primeiro pedir desculpas a vocês. Oi, querida. Oba, Valéria, muito boa noite. Obrigada por você estar aqui na live assistindo. Eu queria primeiro pedir desculpas a vocês, porque eu começaria às 9 horas, mas eu hoje esqueci só um detalhe, porque hoje na minha missa nós temos todo primeiro domingo adoração ao Santíssimo, então sempre a missa demora mais tempo. E porque demora mais tempo, né? Eu saí de lá às 9 da noite. Meu padre faz missa que demora a beça. Aí, enfim, mas estamos aqui para darmos aí início à nossa live de hoje, né? E, na verdade, essa nossa live de hoje, ela muito está relacionada àquilo. Muito boa noite, muito boa noite. Ô, Raquel Maciel, um beijo grande para você. Onde você tinha aula comigo, Raquel? Ou era aqui na internet mesmo? O pessoal de Recife aí ligado, um beijo grande para a galera de Recife. Campo Grande, um beijo grande pro pessoal aí de Mato Grosso do Sul. Muitos beijos para vocês, que Deus abençoe vocês. Aí em Dayatuba, Cristiano, boa noite, boa noite. Cadê quem tá ali, ô Rodolfo? Ah, que bom, então entendi, Raquel, você me acompanha aqui pela internet. Pessoal da PRF de Manaus, um beijo, muito obrigada aí, Cris, pelo carinho. Carla Tatiane, um beijo, Carla, Deus abençoe você. Ah, a única vascaína sangue bom. Oh, meu Deus do céu. Pessoal de Mangaratiba, de Vila Velha do Espírito Santo. Vem a Recife dar uma aula para o TJP. Com todo prazer. Um beijo enorme. Angélica, um beijo. O pessoal de Brasília, Tânia. Olha o pessoal aí de Duque de Caxias, minha comarca onde eu trabalho, Roraima. Opa, que coisa boa. Mas então, gente, como eu disse para vocês, que bom que você está gostando. Pode mandar também sugestões de temas se vocês quiserem. Aí um beijo para Brasília. É isso, claro, sempre mando. Então, na verdade, a minha live de hoje, ela é muito, sabe, Vivi, linda. Pessoal da Emerge também aí chegando. A minha live de hoje aí, meu querido de Goiás, é por conta daquilo que nós começamos a falar ontem. Ontem, né? Eu vou confessar para vocês que ontem eu fiz aquela live até na metade até no intervalo, perdão, da minha aula de pós-graduação, pessoal de Araruama, beijos. Aí, né, eu estava dando a minha aula de pós-graduação, falei assim, cara, eu não vou deixar de falar sobre esse tema, que é aquele tema do rapaz que, não sei se vocês assistiram a live, do tema do rapaz lá que ejaculou na moça. Isso com relação ao tema da semana passada, né? Aliás, digo, ao primeiro episódio, ao episódio de terça-feira, porque aí, por acaso, ontem o cara novamente fez a mesma coisa, mas dessa vez ele tinha usado violência contra a mulher. Tem que ter dúvida que aquilo ali na segunda vez foi estupro. Exatamente. Pois é, mas vocês sabem que aquilo assim que mais me atordoou quando eu fui fazer aquela live, vocês sabiam que todo mundo falou assim pra mim, não fala. Eu achei uma covardia eu não falar. Muitas pessoas falaram assim pra mim, um absurdo, não fala não, Claudinha, que você vai se expor, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem que aquilo que elas falam, que aquilo prevaleça, as pessoas não querem ouvir uma explicação técnica, Claudinha. Você vai se queimar, você vai se expor. Agora, tem uma questão, cara, que pra mim é muito mais forte, que são as minhas convicções, não é? E outra coisa, eu posso ter 1000 defeitos, mas há um defeito que eu não tenho, porque eu não tenho direito de ser covarde. Se eu fosse covarde, eu não teria saído da minha condição, de onde eu saí, e para conseguir ser o que eu sempre quis ser na minha vida. Se a minha família fosse feita de covardes, eu não teria as minhas primas tão bem colocadas, meus primos, enfim. Olha, então eu não posso ser covarde. Eu não posso ser covarde para honrar o nome da minha família. Eu não posso ser covarde para honrar os meus filhos, mesmo que as pessoas queiram depois me criticar.
né? E eu não posso ser covarde com os meus alunos. E também não posso ser covarde com outros professores que se tiver a coragem de escrever. Não, eu não vou, eu não quero nem saber. Eu falei assim, Senhor, me ilumina, me dê assim forças, me diga o que fazer até um momento em que eu chegar a 3 horas. Se chegar a 3 horas, o Senhor colocar no meu coração que eu devo abrir, né? Eu vou abrir o Periscope e vou fazer o Periscope. Porque uma coisa, queridos, eu quero que eu sempre procurei estabelecer com todos os meus alunos presenciais ou não. Hoje, né, foi muito ampliado essa questão por conta de eu ter começado a partir do ano passado a usar a internet. Eu hoje tenho alunos assim em lugares inimagináveis que eu vou e consigo vê-los e assim é um carinho enorme que eu recebo. Então eu sempre estabeleço com os meus alunos uma relação de confiança. Eu nunca digo algo que eu não acredito. Eu só falo coisas nas quais eu acredito, sabe? Então, na aula de ontem nós falamos sobre aquele tema. E aí, no meio do caminho, eu sabia que surgiriam ofensas, como me fizeram ofensas no meio da live. Mas isso faz parte, meu bem. Se eu não quisesse ser ofendida, é aquele negócio, não sabe brincar, não desce pro play. Então, eu desci pro play, filho, pra brincar. E aí eu ouvi o que eu queria e o que eu não queria, né? Teve gente na live que disse que eu tava pensando assim. Beijo, meu amor. Meu Ministério Público eu amo tanto, né? Ontem disseram pra mim que eu só pensava aquilo que não tinham feito na minha cara, mas escreveram mesmo. Escreveram aqui o que o cara fez, enfim. Eu falei, realmente. Podia ser e eu não gostaria, como evidentemente acho absurdo o que fez. Mas isso não significa que aquilo seja crime de estupro. Porque eu não posso ensinar os meus alunos todos os dias na sala de aula o que significa grave ameaça, o que significa violência e dizer que aquilo ali é estupro, né? Eu não poderia dizer. Eu digo em relação ao primeiro episódio, eu quero sempre repisar isso. Aí, exatamente... Não, e pra mim, não era nem a contravenção. Pra mim, aquilo ali é ato obsceno. É o crime de ato obsceno. Eu ontem, na minha live, falei inclusive, do meu colega de Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Penal, o Rogério Sanches. Falei que ele tinha escrito, que uma aluna minha me mostrou, quando eu estava conversando com ela, uma aluna minha da pós-graduação, a Gisele, que se estiver aí na live eu mando um beijo, excelente, exatamente. Aí a Gisele falou assim, professora, o professor Rogério Sanches escreveu e a senhora não tem noção do que falaram, professora, sabe? Você não tem noção do que falaram, e aí mas outras pessoas falam, faz não, professora, faz não. Enfim, aí eu fui até ler o texto do Rogério, excelente, e ele se colocou no sentido de que, evidentemente, não havia estupro, maravilhoso, eu cheguei a falar, fiquei assim, encantada com a coragem também que ele teve, falei assim, o quê? Não, pelo amor de Deus, vou agora deixar uma pessoa, só a pessoa ficar também, a pessoa me dizer o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Não, eu tenho que fazer o que a minha consciência manda, mas muito bem. Então, realmente, aquilo ali não era. Mas aí eu falei assim, poxa, o que você tem que brigar, não briga com a gente, não briga com a gente. Briga com quem tá falando, briga com o teu legislador, vote melhor, cobre mudanças na nossa legislação penal. A nossa legislação penal precisa de mudanças seríssimas e urgentes. Queridos, então nisso a gente chega para falar o seguinte. Muito obrigada, meu bem. A gente chega aqui para falar o seguinte. Eu tenho aqui um código que é de 1940. E esse código de 1940, de dezembro de 1940, eu sou do Rio de Janeiro. Tá? Então, olha só, sou promotora de justiça aqui no Rio de Janeiro há 19 anos e sou também aqui do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro, né? Não tem jeito, já viu que eu sou carioca. Muito bem, então, queridos, vejam só, ontem também, cara, você tinha que ver o que falaram pra mim ontem, escreveram aqui horrores na live pra mim, não tô nem aí. Eu vou ficar triste. É o dia que eu pensar alguma coisa e eu não falar aquilo que eu penso. Aí eu vou ficar triste, sabe?
Muito bem, mas vamos então falar aqui. O nosso Código Penal, ele é do ano de 1940. Ele é de dezembro de 1940, né? E esse nosso, que foi publicado, na verdade, no Diário Oficial da União, em 31 de 12 de 1940 e posteriormente retificado em 3 de 1 de 1941, tá? Esse Código Penal teve, no ano de 1984, a edição de uma nova parte geral, que é a Lei 7.209, né? Mas, na verdade, essa nova parte geral, que já de nova não tem nada, né, gente? 1984, senhor. Olha, essa parte geral tá Balzac completa, né? Essa parte geral aqui já tá passando, inclusive, de novinha não tem nada, querido. Não é verdade? Ah, que bom que você gostou. Então, olha só. Então, a nossa parte geral, ela foi modificada em 1984. Mas a nossa parte especial, ela é a parte especial que vem desde sempre. Essa questão, por exemplo, do rapaz do ônibus, há muito tempo, por conta assim, de episódios, como aqueles episódios de passar a mão na mulher no ônibus. Peguei ônibus a vida toda. Peguei Japeri, que é um trem que tem aqui no Rio de Janeiro. Japeri e ônibus da Central do Brasil, a minha vida, 27 anos da minha vida, entendeu? Então, sei muito bem como funciona isso, tá? Não acho que isso é coisa que me passe assim ao largo, porque não é. É algo que eu vivi a vida toda, né? Claro que eu sou povão, eu vim do povão, meu amor. Eu vim do povão completo. Eu sou da galera do ovo rosa do botequim. Agora é que eu posso ir num restaurantezinho melhor, mas mesmo assim eu gosto do ovo rosa do botequim. Você não tem dúvida disso não, entendeu? Então, meu amor, eu conheço essa realidade. Então, isso já acontece há muito tempo. E sempre se falou o seguinte, como é que a gente não tem uma coisa que é um meio termo entre um estupro e entre a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. A gente não tinha, sabe? Então, a gente não tinha e continua não tendo. Mas, gente, se vocês pararem para pensar, a gente não tem um monte de coisas no nosso Código Penal. Vamos começar a falar sobre algumas delas para vocês caírem aí para trás? Gente, vou dar um exemplo. Vamos lá, vamos dar um exemplo aí. Desde sempre, quer dizer, quando eu digo desde sempre, desde a edição do Código Penal, né? Você concorda comigo que desde sempre existiu aquela questão do infanticídio, quando participa um terceiro? Eu vou dar um exemplo para você, um é esse. Então, participa um terceiro do infanticídio, né? Que não, evidente, não é a mãe. Menina, o que acontece? Oh, que coisa boa de São Paulo. Um beijo para adorei aquele aluno lá em São Paulo. Adorei. Fiquei assim, olha, achei tudo fantástico com vocês, né? Então, olha só, a questão então do infanticídio. A gente sempre discute, cara, já é discutido há um tempão a questão do terceiro, que aquilo ali não deveria ser um outro crime, não deveria ser um novo tipo penal, porque se aquilo ali é um novo tipo penal, a gente tem que as circunstâncias de caráter subjetivo, quando elas deixam de ser meras circunstâncias para serem elementares, elas se comunicam a todos. Então, se um terceiro vai ajudar a mãe, né? Esse terceiro tem que responder por infanticídio igual a mãe, embora ele não seja mãe, nem esteja em estado puerperal. Obrigada, meu amor. E nem esteja sob a influência do estado puerperal, né? Então, veja, há quanto tempo existe essa dúvida, gente? E ninguém nunca modificou. Vamos falar mais, vamos falar de outras situações, falei da questão da falta de um tipo penal intermediário, falei dessa questão do 123, que nunca, ninguém resolve esse problema do tipo intermediário, ninguém resolve o problema do infanticídio, do terceiro que participa do infanticídio, mas tem mais, queridos, existem coisas que depois o código foi sendo modificado, fizeram do código uma verdadeira Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma bonequinha toda recortadinha, toda emendada. Foram fazendo uma loucura que ninguém mais se entende com essa porcaria desse código. São tipos penais que se sobrepõem, são coisas absurdas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os meus alunos falam para mim, professora, figura, mas não é figura, gente, é o que tem aqui. Olha só, abra aí o teu artigo 316 do Código Penal. O artigo 316 do Código Penal vamos lá, o artigo 316,
do Código Penal, ele fala da questão da concussão, né? Ele fala da questão da concussão. E aí, veja, quando a gente fala da questão da concussão, a pena da concussão. Vocês já pararam para ver lá no 316? Vamos lá juntos. 316 do Código Penal. A pena do crime de concussão, né? Eu tenho lá 2 a 8 anos. O que é exigir? O que é a concussão? Exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Logo do lado, não, a concussão, o crime da concussão são 2 a 8 anos. O crime de concussão, a pena da concussão são 2 a 8 anos. Não é essa pena que você falou aí de 2 a 12, não, tá? São 2 a 8 anos. Bem, antes nós tínhamos a concussão e logo depois, até hoje temos assim, a concussão no 316 e a corrupção passiva no 317. A corrupção passiva no 317 fala em solicitar ou receber ou aceitar promessa de vantagem. Veja, quando o código foi feito, a concussão tinha pena de reclusão de 2 a 8 e a corrupção, se a minha memória não me trai, a pena era de 1 a 8. Aí sabe o que aconteceu? Parado, meu amor, o anteprojeto de Código Penal? Você acha que essa loucura que a gente está vivendo no Congresso, que isso está avançando? Não está avançando em nada, entendeu? Mas vamos lá, não de forma nada que seja significativo para a gente poder mexer nessas coisas todas. Aí, olhem só, a concussão porque fala de exigir. Mas aqui no teu país é o seguinte, eles mexeram na corrupção, que antes tinha pena de 1 a 8, quando a concussão, porque era exigência, tinha pena de 2 a 8. Eles mexeram na corrupção, isso no ano de 2003, mas eles esqueceram que havia do ladinho crime de concussão. Então aqui é o seguinte, meu bem, para fazer exigência, pelo amor de Deus, não fique solicitando nada. Que absurdo um negócio desse. Porque o cara que solicita, a pena dele é muito maior do que a pena daquele que exige. Já começa por aí, certo? Então você tem lá, na concussão, 2 a 8 anos, porque o cara exigiu. Agora, se o cara solicitar, a pena vai para 2 a 12. Então, qual é a lógica disso tudo? A lógica, zero. Porque os caras, quando mexem, ao invés de fazerem uma reforma profunda, eles ficam fazendo reformas pontuais e eles esquecem que tem um tipo do lado que é muito parecido. Eles esquecem de mexer. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Aí o que acontece? Porque eles pensam assim, vamos acabar. Porque foi essa lei aqui, ó, essa lei 10.763 do ano de 2003, que mudou a pena do crime de corrupção passiva, é a mesma lei, se você reparar, que fez a exigência lá no 33, parágrafo 4º, de que se a pessoa pratica crime contra a administração, sabe, se pratica crime contra a administração, ela tem para progredir que reparar o dano causado à administração pública. Vê se não é a mesma lei do 33, parágrafo 4º. Quer dizer, eles vieram com essa. Vamos piorar a situação da corrupção. Vamos piorar a situação da corrupção. E aí eles aumentaram a pena da corrupção e deixaram a concussão que estava do lado. Até porque se você fizer uma enquete aí com seus pais, por isso que todo mundo gosta de falar sobre o que não sabe, porque, por exemplo, com relação a esse menino, nesse caso do garoto aí, uma porção de gente ficou falando uma porção de gente ficou falando na opinião, porque tem que ser estupro. Gente, existe um princípio, que é o princípio da legalidade, que a gente tem que seguir. E as pessoas não sabem, os leigos não precisam saber. E não, aliás, não precisam não tem obrigação de saber. Não é o que significa legalidade. Então muita gente fala e a gente não pode nem ficar muito chateado, porque o povo não entende muita coisa, né? Porque não é a área das pessoas, não é a área do leigo em direito, então ele não sabe, né? Então, isso já é um absurdo, já mudou nisso, que é um absurdo. Alguém falou aí, uma outra questão também que nós temos é que as pessoas não conseguem entender que se o cara, falaram aí também a questão do disparo de arma de fogo, vou aproveitar para falar. Se o cara efetuar um disparo de arma de fogo, aqui, nós temos o quê? Nós temos uma lei especial que fala, que é o Estatuto do Desarmamento, que rege a questão do disparo de arma de fogo.
Pena até 4 anos, de 2 a 4 anos. Só que se ele disparar para causar uma lesão e a lesão for leve, a pena dele é muito menor, porque aí ele não responde pelo disparo de arma de fogo, ele responde pelo crime fim, né? Porque o disparo de arma de fogo é expressamente subsidiário, aí ele responde pelo crime fim, tá? Então, aqui ó, no artigo 129, essa live de hoje é um papo, assim, uma conversa sobre essas coisas, né? Então, lá no 129, a gente tem aqui, ó, lesão corporal, sim, uma lesão corporal simples, ela tem pena de 3 meses a 1 ano. Então, olha só que coisa doida, olha que coisa doida. O cara dispara pro alto, 2 a 4, mas se disparar em alguém e causar lesão leve, diminui a pena. Então, eu te pergunto, se por acaso é uma mensagem subliminar, se disparar, por favor, que não seja pro alto, né? Porque se você disparar pro alto, tua pena é maior. Dispara no pé do caboclo? Qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Por quê? Porque tu tens um código penal e tem uma porção de leis extravagantes. E as leis extravagantes, mas não é incentivo não, meu coração. É porque eles nem viram. Então você tem o código penal e tem um monte de leis extravagantes que falam sobre a mesma matéria e acabam que, ó, conflitando. Entendeu? Ah, quer ver outra? Veja aqui. Sobre ainda a corrupção e a concussão. No ano de 1990, foi editada a Lei 8.137 de 1990, que fala dos crimes contra a ordem tributária. E isso dos crimes contra a ordem tributária, você tem lá no artigo 3º os crimes funcionais contra a ordem tributária. Então, por exemplo, a pessoa, o funcionário público que exige ou solicita vantagem, ele para deixar de lançar ou cobrar tributo, ele não responde pelo Código Penal. Ele responde, eu não vi, meu amor, a sua pergunta. Ele responde pela Lei 8.137. Ele responde pela Lei 8.137. E na Lei 8.137, no artigo 3º, quando se fala em exigir, solicitar ou receber, eles colocaram uma pena maior, que seria de 3 a 8 anos. Certo? Isso em 1990. Só que depois, em 2003, eles foram lá, aumentaram a pena da corrupção no Código Penal e aumentaram essa aqui. Então, esse aqui que eles queriam que fosse mais grave, agora é menos grave do que uma corrupção qualquer. Entendeu? Então, se o cara exige vantagem para deixar de lançar um tributo, o crime dele é desse aqui. Se o cara solicita vantagem para deixar de lançar um tributo, eu não sei se é hiper, eu não sei, cara, é tanta coisa. Sabe por quê? Porque não existe uma lógica. Não existe lógica, entendeu, meu amor? Então, olha só, se o cara escuta essa, se o cara solicita vantagem para deixar de cobrar um tributo, a pena dele são 3 a 8 anos. Menor do que, pelo menos no patamar máximo de pena, o patamar máximo de pena do artigo 317 é maior, são 12 anos. Quer dizer, eles foram mudando, ficou um negócio totalmente fora de lógica. Aquilo que foi feito para ser mais grave, hoje é menos grave. Mas não para por aí não, gente. Não para por aí. Sabe por que não para por aí? Porque nós ainda temos outras questões. Nós temos tipos penais que não servem para absolutamente nada. E não temos os tipos penais que precisamos ter para resolver coisas outras. Por exemplo, crimes praticados pela internet. Então, falsificações praticadas pela internet, né? Como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente resolve essa questão de vários crimes que são praticados pela internet? Nós não temos resposta sobre isso, mas, por outro lado, nós temos tipos penais como, por exemplo, olha aqui que absurdo. Vocês já pararam para pensar daqueles crimes contra a assistência familiar? Nós temos, por exemplo, o crime do artigo 247. Vocês já viram o crime do artigo 247? Sim, a internet seria o meio, óbvio, meu amor. Só que existem conceitos trazidos pela internet que certamente um código de 1940 não vai acompanhar. Porque não tem como. Entendeu? Então, por exemplo, quando você subscreve um documento, não é verdade, meu amor? Bem, como é que você hoje, será que você pode comparar um e-mail de hoje com um documento sobre o qual se pensava lá no ano de 1940? Não tem como, entendeu? Um documento que é assinado por meio eletrônico, sabe? Eu também tô achando, o novo CPP vai sair antes do novo CP. Já tô achando que sim.
Entendeu? Você não pode comparar. Essa questão de dizer que é só meio é subestimar um problema. Porque tem muitos conceitos trazidos pela internet que nós não vamos conseguir colocar no nosso Código Penal do jeito que ele está hoje. Para você ter uma ideia, no ano de 2003, eu participei de um curso na Fundação Getúlio Vargas que falava sobre e-crimes. E a gente falava justamente sobre essa necessidade. No ano 2000, início da década, foi 2003, salvo o melhor juízo, eu estava grávida do meu filho. Até hoje você não tem aqueles projetos todos que estavam em tramitação, eles não foram aprovados, eles não foram para frente, sabe? Então é uma coisa muito doida. Agora, ao mesmo tempo que você não tem uma porção de coisas que você precisaria ter hoje, você tem coisas absurdas, como, por exemplo, abre aí o teu artigo 247. Por exemplo, você deixar a sua filha frequentar casa de jogo ou mal afamada, ou seu filho frequentar casa de jogo ou mal afamada, isso é crime. Entendeu? Isso é crime. Então, olha só, o caso do ônibus eu já falei ontem, querido, isso aqui é crime, tá? Então, queridos, não, pode falar, eu não ligo que fale não, meu amor. Olha só, a pessoa pode falar na minha live o que quiser, eu só bloqueio quando a pessoa fala assim em propriedade, mas a opinião delas, ainda que sejam contrárias às minhas, isso não me importa, não. Isso aí não me ofende, não. Sabe? Porque senão, gente, já acabou. A gente não vai ter democracia, né? Agora, ofensa não, ofensa demais. Muito bem. Bem, mas se eu pensar assim, que o Estado é o maior criminoso que existe, mata milhões de fome e omissa na área social, então você quer que a gente faça o quê? Que a gente deixe todo mundo na rua, todo mundo solto? Entendeu? A gente deixa todo mundo solto? A gente deixa todo com esse argumento de que o Estado é o maior assassino de todos? Até porque o Estado ele não é algo fictício, né? Existem pessoas lá que fazem isso e essas pessoas podem ser responsabilizadas pelos crimes que praticam, correto? O certo é corrermos atrás dessas pessoas. Isso não é desculpa, né? De dizer assim, não, mas quem é que vai punir o Estado se é ele mesmo que julga? Não, peraí, não é o Estado. As pessoas físicas que praticam essas condutas que podem ser punidas e devem ser punidas e estão sendo punidas como nunca foram na história do país. Estão sendo punidas como nunca foram na história do país. Então isso é uma coisa que não adianta a gente falar assim, porque não dá para colocar todo mundo na rua. Mas, como eu estava dizendo, ao mesmo tempo, nós temos essas questões como, por exemplo, cara, é crime você deixar um filho seu frequentar uma casa de jogo. Caramba, eu lembro como se fosse hoje, na minha época, não conta pra ninguém. O nome das casas de jogos aqui no Rio de Janeiro era Fliperama. Jesus, aquelas maquininhas de pinball, eu adorava, Pac-Man e pinball, mas eu gostava do pinball. Aí a minha mãe, quando minha mãe sai daí que eu não posso ficar ensinando uma menina decente, frequente. Agora você veja, olha gente, hoje isso se caracterizado como, nem na época, já estava feio na minha época ser caracterizada como crime, entendeu? Agora como é que pode isso? Isso aqui está como crime no Código Penal? Pra que essa porcaria? Quer mais? Sabia que vender revista pornográfica é crime? Olha só, vender revista pornográfica é crime. 234 aqui, ó. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, distribuição ou exposição. Escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, tá? Incorre nas mesmas penas quem vende, distribui e expõe à venda qualquer objetos referidos, realiza em lugar público representação teatral, exibição cinematográfica de caráter obsceno, e quem realiza em lugar público, acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Para! Entendeu? Então, revista, sex shop, aquilo ali é objeto obsceno, gente. Você tá vendendo o quê? Entendeu? E isso aqui está caracterizado como crime no nosso Código Penal. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de se manter como crime manutenção de casa de prostituição? Qual é a lógica de se manter isso como crime? Entendeu? Então, olha o que acontece, gente. Isso tudo deve ser modificado. Não há mais como esse código continuar. Porque a gente tem uma porção de porcaria e não tem uma porção de coisas que a gente precisa. A nossa lei de contravenções penais. Que eu ontem falei brincando, o pessoal pensou que fosse brincadeira minha, mas não é brincadeira minha, não. Sabe? Olha aqui, ó. Deixa eu te falar. Eu falei pra vocês ontem que a questão do bêbado,
Servir bebida para bêbado é contravenção. Que isso, professor? Que bom você vai fazer a pós-criminal lá no portal, que coisa boa, meu amor. Então, olha só, a questão desculpe, da contravenção. Servir bebida para bêbado é contravenção. Jesus, vou te falar, servir bebida, acabou o bar, fecha a Lapa, aqui no Rio de Janeiro, vamos fechar a Lapa, porque olha só, o garçom ali é a coisa que ele mais faz da vida, não é? É servir bebida pro cara que já tá ali, ó, louco, doidão, e o garçom tá adorando, entendeu, gente? Então, não tem como você, obrigada, lindona, que você gostou. Vem cá. Então, veja, você imaginou se você aplicar esse negócio como contravenção, gente? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Olha só, eu vou falar uma coisa pra vocês com toda sinceridade. Eu não tô afim de assistir essa reportagem. Porque na reportagem eu vou ouvir tanta coisa, assim, que eu já ouvi, que eu já sei que vão falar, né? Que eu não vou me acrescentar, as coisas que não vão me acrescentar, porque querem que a gente faça, a menos que faça um tom crítico, né? Um tom crítico, assim, se eu tivesse, assim, a certeza de que vão fazer uma análise crítica, dizendo que é preciso que exista um novo tipo penal, agora, para ficar bem na fita e para dizer que aquilo ali é estupro, eu não faria, né? Mas tudo bem. Agora, então, o que eu quero dizer, já estão dizendo que teve violência. Não teve violência nenhuma, gente, não teve nem violência nem grave ameaça. Não teve nem violência, nem grave ameaça. O de ontem houve, porque parece que o cara deu uma chave de perna na mulher e não deixou a mulher passar. E agarrou a mulher no canto e fez o que fez lá, tá? Então, esse que é o nosso grande problema. Está tudo errado entre nós. Muita coisa precisa ser modificada. Aquele caso é absurdo do rapaz que ejaculou. Mas daí a ser estupro, isso é uma outra história. Não tem nada a ver com estupro, sabe? Não tem nada a ver com estupro aquilo ali. O primeiro caso, quero sempre falar, tá? Porque nós precisamos nos ater à legalidade, a legalidade estrita, tá? E eu disse pra vocês que aquilo que pra mim foi ato obsceno. Aquilo não é importunação ofensiva ao pudor, aquilo ali é ato obsceno, na minha opinião, tá? E veja só, a questão do ato obsceno, algumas pessoas me perguntaram assim, Claudinha, mas me fala uma coisa, pra mim não é mera contravenção, pra mim aquilo ali é o crime de ato obsceno do artigo 236. Também boa porcaria, porque é um crime com uma pena ridícula de 3 meses a 1 ano, tá? O constrangimento ali, meu amor, primeiro, alguém perguntou assim, ó, o que é constrangimento? Você tem que abrir a palavra constrangimento no artigo 213 do Código Penal, que tipifica o crime de estupro. Quando você tem estupro, a definição do estupro é a seguinte, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, não é constranger alguém a ato libidinoso, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Que aquilo ali do cara da ejaculação do ônibus foi um constrangimento, nós não podemos negar, foi uma coisa absurda, horrorosa. E o problema é que a gente não tem um tipo para falar sobre isso, a gente não tem um modelo, a gente não tem isso previsto em lei, um modelo que se adeque à gravidade desse fato, sabe? Entendeu? Não há algo que aqui se adeque à gravidade. Nós não temos na nossa lei. Mas olha só, aqui quando fala constranger alguém, é constranger mediante violência ou grave ameaça. Não é um conceito indeterminado, meu bem. Porque olha aqui, ó, preste atenção. A lei não fala constranger alguém a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique atos de libidinagem. Não é. A lei diz constranger alguém como? Mediante violência ou grave ameaça. É a legalidade estrita. Só existe o constrangimento de que trata o artigo 213 se ele for praticado mediante violência ou grave ameaça. Naquele caso, não houve nem violência, nem grave ameaça. Então, você não pode falar que aquilo ali é estupro. Entendeu? Para mim, aquilo ali não é importunação ofensiva ao pudor. Tá? Aquilo ali mas olha só, não, gente, não é, olha só, não é qualquer
questão psicológica. A mulher foi surpreendida pelo cara. A mulher não sofreu grave ameaça. A mulher não sofreu grave ameaça para aquilo. Sabe? Isso, eu vou repetir, para mim não é importunação ofensiva ao pudor. Para mim isso aí é crime de ato obsceno. O crime de ato obsceno que absorve a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, tá certo? Então, se tiver problema de cabeça, como é que fica? Não, meu amor, porque é mais do que uma contravenção. É crime. É crime de ato obsceno. Ele praticou em local aberto ao público ato obsceno. Porque ninguém pode negar que aquilo ali seja um ato obsceno, tá? E veja, se você procurar, aí alguém me falou assim, ó, mas a pessoa, se ninguém viu, não é preciso que alguém tenha visto, tá? Depois eu quero até que você verifique que nesse caso, a questão não é que a pessoa tenha visto, é preciso aqui que a pessoa esteja num lugar público ou aberto ao público, sendo possível que outras pessoas venham a ver. É a possibilidade de se ver por estar no lugar acessível ou aberto ao público, tá bom? Então, isso não é, na minha opinião, não é contravenção. Na minha opinião, é o crime e, inclusive, a doutrina toda nos direciona que a contravenção quando fica absorvida pelo crime nessa hipótese. Tá certo? Muito bem. Agora, com relação a quem me perguntou aí se o rapaz tiver um problema mental, não é? Se o rapaz tiver problemas mentais, não foi isso? Se o rapaz tiver problemas mentais, ainda vai acontecer dele ser enquadrado se ficar comprovado, porque não basta que seja doente mental, tá? Não basta que seja doente mental. É preciso que, em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não tivesse, ao tempo da ação ou da omissão, condição de entender o caráter ilícito do fato e de se posicionar de acordo com esse entendimento. Adotou-se perfeito um critério biopsicológico para a aferição da inimputabilidade nesse caso. E se nós estivermos diante de uma hipótese de inimputabilidade, o que vai acontecer? Ele fica isento de pena. E aí ele será imposta uma medida de segurança. Esse cara muito provavelmente é inimputável. Muito provavelmente esse cara é louco. Não tenha dúvida. Entendeu? Então, haverá sempre... Alguém me perguntou alguma coisa aqui que eu esqueci, mas... Nossa, agora... A questão de você forçar alguém a fazer um ato de libidinagem. Se você forçar a pessoa, se houver emprego de violência ou de grave ameaça, que é ameaça capaz de causar temor ao homem médio, isso caracterizará sim o crime de estupro. Eu não tenho dúvida. Esse mesmo cara, parece que ontem em São Paulo, ele novamente realizou o ato e ele teria apertado a pessoa num canto e não deixado a pessoa sair. Ele mediante violência, ele parece que deu uma pernada na pessoa, agarrou com a perna da pessoa e não deixou a pessoa sair. Nesse caso, é diferente. É diferente. Certo? A questão do beijo lascivo. A questão do beijo lascivo, porque olha só, deixa eu explicar. O que significa ato de libidinagem? Será que um beijo lascivo é um ato libidinoso? Certo? Sempre existiram dúvidas a respeito do beijo lascivo, mas há muitas e muitas decisões entendendo o beijo lascivo como um ato de libidinagem. Entenderam o que eu quero dizer? Porque isso é um elemento normativo. Você tem que valorar, no caso concreto, se aquilo ali é ou não é. Um beijo roubado é uma coisa. Beijo roubado, dependendo, o cara chegou e deu uma bitoca em você assim, é uma coisa. Isso é diferente do que a gente está falando do beijo, da pessoa forçar a outra, a prática desse ato. Entendeu? Agora, não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando, que a pessoa ficou constrangida. Esse constrangimento a que elas estão se referindo não é o constrangimento a que se refere o dispositivo. Quanto ao beijo forçado, eu vou repetir. A dúvida é se, aí sempre existe controvérsia, se o beijo lascivo pode ou não pode ser considerado um ato de libidinagem. Entendeu, meu amor? Aí é outra história. Tá?
Aí não é, a questão aqui não é pela violência nem pela grave ameaça. Se alguém te força mediante violência, mediante grave ameaça, a dar um beijo, a questão se desloca do elemento do tipo. Agora a gente não está mais discutindo violência nem ameaça. A gente está discutindo se o beijo lascivo é ou não é ato de libidinagem. Tá ok? Não. Isso aqui, aqui não importa se ele direcionou a pessoa. Na verdade, ele estava em local público realizando um ato obsceno, que é mais grave do que a mera contravenção. Tá? É mais grave que a mera contravenção porque é crime. Isso sempre depende da circunstância, sempre depende do caso concreto. Direito penal sempre depende da circunstância do caso concreto. Agora, deixe-me falar uma coisa, não é estupro pros doutrina modinha Nutella. Sim, não sei o que você chama de estupro modinha Nutella, mas eu sei te dizer que isso não é estupro e eu tô longe de ser modinha Nutella. Tá, meu bem? Então, vamos lá. Então, agora, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, com relação a essa questão aí da importunação ofensiva ao pudor, eu até depois peguei aqui e vou colocar o Masson fala da diferença entre ato obsceno e a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, tá? E ele diz o seguinte, que o ato obsceno, que a diferença aqui é de grau, é quantitativo, e que as condutas mais ofensivas ao pudor público, desde que presentes os demais elementos do tipo, configuram o delito, enquanto as mais brandas ensejariam a importunação ofensiva ao pudor. Além disso, diz Masson, o ato obsceno reclama a prática de um ato, um comportamento positivo atentatório ao pudor público, que pode ser considerado ato obsceno, tá ok? Pois o tipo penal contém a expressão, tá bom? Na contravenção penal, bastam gestos capazes de molestar alguém, né? E a lei fala em importunar alguém. Se essa importunação se der mediante a prática de atos obscenos em local público, nós vamos nos desviar da contravenção e vamos aqui, em local público ou aberto ao público, nós vamos deixar a contravenção e vamos trazer aqui o crime, porque a contravenção ela tem caráter residual, diz o Masson, aplicando-se as hipóteses às quais não se aplicaria o crime de ato obsceno. Tá ok? Então, eu até separei isso aqui para depois mostrar. Certinho, queridos? Então, queridos do coração, eram só essas considerações que eu queria fazer com vocês, assim, só um papinho mesmo, para a gente falar sobre essas questões, que a gente tem um Código Penal que não se adequa, um Código Penal que fala de tipos penais que não adiantam de nada, que não mais são compatíveis com o que nós temos, né? O meu livro já tá no forno mesmo, agora tá mesmo. Já foram feitas todas as anotações, já foram feitas as mudanças e ele tá no forno, tá? Mas então, hoje era só esse bate-papo, joinha do meu coração. Vocês fiquem com o nosso Senhor e que o Cristo sempre esteja na vida de vocês. E vamos tentar, sabe, vamos tentar fazer a crítica correta. Vamos tentar lembrar também que o princípio da legalidade é um princípio que tem uma função precípua, que é a função de garantia. O que significa essa função de garantia? É a função de garantia de que é uma função de garantia nossa, cidadãos desse país, de qualquer estado democrático de direito, de que só podem ser consideradas criminosas condutas que estejam previstas em lei como criminosas. Nós não podemos alargar incidência de tipos penais incriminadores, nós não podemos inventar tipos penais incriminadores e nós não podemos fingir que não existem elementares em determinados tipos penais incriminadores que estão ali, tá bom? Que estão ali. Eu não posso fugir da análise do tipo penal. Eu não posso fugir da legalidade estrita. Só pode ser crime aquilo que estiver definido como criminoso. Se eu falar que aquilo ali é estupro, eu estou rasgando tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu lecionei até hoje para agradar a opinião pública. E isso não é o meu papel como professora. Certo, queridos do coração? Cadê? Gostado do que a amiga procura? Eu sei. Eu já sei.
tá bom? Tá certo? Não, a violência ali é violência física e a grave ameaça. A grave ameaça, ela é diferente de violência física, tá bom? Clamor social não faz crime. Clamor social. Sabe por quê, meu amor? Só quero que você pense uma coisa. Que se você usa o clamor social para dizer que é crime para outro o que não é, amanhã podem usar contra você para dizer que você praticou algo que a lei não define como crime, mas que eles querem ver como crime, porque a opinião pública está dizendo que tem que ser crime. Então, será que é isso que nós queremos? Será que é isso que nós esperamos do nosso país? Será que nós podemos inventar? Não, nós não podemos inventar, porque senão nós vamos estar rasgando tudo que o direito penal se propõe a ser e nós vamos estar rasgando tudo aquilo que nós aprendemos. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Que nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lírio do Vale, estrela da manhã, proteja, guarde, ilumine sempre a vida de cada um de vocês. Tá bom? Um ótimo final de domingo e uma semana espetacular. Um beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo grande. A mídia só fomenta o que ela quer, é claro. E as pessoas se deixam manipular por aquilo que querem. Não é, meu amor? Um beijo no coração de vocês. Tchau.